Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de comunicação empresarial. Na aula de hoje veremos um pouco sobre produção de textos. Produzimos textos, ou seja, uma comunicação por meio da linguagem e organizada em torno de uma mensagem, todos os dias. Isso acontece de maneira oral, quando conversamos com alguém ou apresentamos um projeto em uma reunião, ou escrita. É importante, por isso, ter conhecimento do que compõe um bom texto. Eu sou o professor Rodrigo Moreira e vou acompanhar vocês nessa aula sobre produção de textos. Vamos lá? Ao final dessa aula, você terá conhecimentos que lhe permitirão ordenar o pensamento e a expressão em frases, orações, períodos e parágrafos bem construídos, para produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos. Sempre que vamos produzir um texto, nós temos que pensar que ele tem uma mensagem, ou seja, o que queremos transmitir. E que ele vai ser destinado a alguém, nosso interlocutor, a quem se destina a mensagem. Então, um bom texto é aquele que transmite essa mensagem, esse conteúdo, com coesão e coerência e de maneira que seja, então, compreensiva pelo nosso interlocutor. Vamos observar aqui na tirinha um exemplo de construção de texto. O personagem Snoopy começa escrevendo: Querida namorada, sinto a sua falta de manhã, de tarde e de noite. A sua amiga Lucy então faz uma avaliação. Isso é muito vago. Ao escrever para uma garota, você precisa ser mais específico. Então o Snoopy reescreve. Sinto a sua falta às 8h15, às 11h45 e às 21h36. Nessa tirinha, então, nós vemos essa construção de sentido. Na verdade, o que Snoopy queria transmitir é que ele sente falta dela a todo tempo. E o que provavelmente Lucy quis apontar para o seu colega é que ele deveria ser mais específico. Dizer para essa garota que sempre lembra quando ele acorda, quando ele come alguma coisa gostosa, quando vê um filme que os dois gostam. Então, a comunicação, ela se baseia em torno da mensagem e de expectativas também. Nós vamos pensar, então, nos conceitos de coerência e coesão. Começando, então, pela coerência. A coerência é a criação de relações que seguem uma lógica interna e externa. Em que sentido? A lógica interna é aquela que diz respeito à relação entre ideias dentro do nosso texto. Ou seja, nós não podemos nos contradizer no interior de um texto. Se eu digo no começo lá do meu texto, na introdução, que eu gosto de maçãs, não faz muito sentido lá na conclusão eu falar, portanto, como eu não gosto de maçãs, eu não quero um bolo de maçã para o meu aniversário. Veja que não parece coerente. Eu estou cometendo uma incoerência interna. Estou quebrando com a lógica dos meus pensamentos, ao afirmar uma coisa no começo e depois desmenti-la no final. Quando pensamos na lógica externa, estamos pensando nas relações das ideias com o mundo, ou seja, se elas fazem sentido no mundo real. Se alguém me pede para fazer uma descrição sobre como foi o meu dia no domingo passado, dia que eu tenho folga e que eu vou ali passear, e eu começo a minha descrição dizendo que o dia estava lindo, o céu estava um verde forte, magnífico, parecia um gramado de futebol. A pessoa vai me olhar com uma cara de estranhamento e falar, mas isso não faz sentido. Como que o céu poderia estar verde? O céu claramente e notavelmente é azul. Logo, o meu enunciado não fez sentido com o mundo externo, com as informações que estão disponíveis para todos e que podem ser facilmente verificadas. Então, a lógica externa diz respeito à relação entre as informações que apontamos num texto e a possibilidade de elas serem averiguáveis no mundo real, ou seja, elas devem ser corretamente correspondentes ao mundo real. Vamos olhar aqui essa tirinha do Garfield. O John começa dizendo: Eu odeio filmes em que os leões comem os homens. Como um animal pode matar uma vítima inocente? E o Garfield então pensa: Explique isso à galinha que você comeu no jantar. Essa tirinha, todo o humor dela está baseada em apontar uma incoerência do personagem John. A partir do momento em que ele vê na TV um animal, o leão no caso, comendo as suas vítimas inocentes e faz uma crítica a esse comportamento. Enquanto o Garfield pensa, espera aí, você não faz o mesmo? Explique isso para aquela galinha que você comeu mais cedo. Quando pensamos em coesão, estamos pensando na articulação e na relação entre as ideias que apresentamos num texto. Nós podemos construir uma vasta gama de enunciados, de frases soltas, que possuem um sentido completo sozinhas. Mas quando elas são encadeadas, elas devem ter
ser ordenadas pelo que chamamos de elementos coesivos. Por exemplo, se eu estou narrando a situação que está meu gato no momento e ele está começando a miar intensamente, eu falo, o gato está miando. Essa frase tem um sentido completo perfeito. Após isso, eu começo a elaborar hipóteses sobre o porquê o gato está miando. Eu olho para o pote de ração e falo, o pote de ração está vazio. Depois eu paro e penso, ele gosta de brincar. Meu gato gosta de brincar. Então essa frase faz um sentido completo. Porém, se eu começar aqui, se eu elencar essas frases, dizê-las em ordem, sem coordená-las a partir dos elementos coesivos, elas não farão sentido. Quer ver? O gato está miando. O pote de ração está vazio. Ele gosta de brincar. Veja que nessa ordem, as frases não fazem o menor sentido. Mas se eu disser da seguinte maneira, meu gato está miando. Porque o pote de ração está vazio. Ou porque ele gosta de brincar. Agora, a partir da inserção desses elementos coesivos, esses meus enunciados, essas minhas frases soltas, possuem um sentido completo de um fato que está acontecendo e as possíveis hipóteses que apontam para o que ele quer fazer, para o que o meu gato quer fazer, ou comer, ou brincar. Ou seja, a coesão ela vai ser constituída a partir do uso do que nós chamamos de recursos coesivos, que são expressões que estabelecem a relação entre ideias, e pronomes, que fazem referência a informações que já foram citadas ou adianta algo que ainda vai ser dito. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui na tirinha. Esse noticiário não é informativo. Isso não passa de sensacionalismo barato. E eu adoro. Perceba que, apesar de ir quebrando nossas expectativas ao longo da tirinha, o personagem Kelvin aqui, ele estabelece um enunciado que faz pleno sentido. Ele primeiro critica o noticiário, falando que ele não é informativo. Quando ele aponta no segundo balão que isso não passa de sensacionalismo barato, ele está falando justamente sobre o conteúdo do noticiário, o qual ele criticou no balão anterior. E ele faz referência a esse conteúdo utilizando o pronome isso. E depois, por fim, ele acrescenta, e eu adoro. O que ele adora? Esse conteúdo, esse noticiário, assistir, ele se diverte ali naquele momento assistindo esse noticiário. E como que ele adiciona essa informação? Através do conectivo e, que completa o sentido do enunciado anterior. Eu separei aqui um trechinho de um podcast em que o professor explica de uma maneira bem legal a importância dos elementos coesivos. Vamos escutar um pouquinho? Clique ideia. Tudo bem? A coesão é uma qualidade desejável nos mais diferentes textos. É o que faz o texto ser mais do que um amontoado de palavras. São palavras, expressões e recursos que conectam frases, palavras e fazem o todo do texto fazer sentido, ter organização e clareza. A coesão, dizemos, é o que permite reconhecer as conexões entre palavras, a sequência de ideias e ir recuperando referências e também antecipando alguns sentidos, de acordo com a construção do texto. Todos os textos, então, têm coesão? Sim, se podemos chamar um determinado grupo de palavras e frases de texto, isso significa que existem mecanismos, estruturas que garantem que há mais do que palavras juntas. A organização, a combinação e seleção, a costura entre as partes do texto, ou seja, coesão. E quais seriam os elementos, as palavras que garantem a coesão de um texto? Há vários recursos linguísticos que podem garantir a coesão em um texto. Alguns dos mais importantes são os pronomes e as conjunções. Os pronomes garantem a retomada de ideias e evitam a repetição, permitindo que acompanhemos a progressão de um texto. Já as conjunções são fundamentais para que as frases e parágrafos estabeleçam conexão direta entre si, de modo que vá ficando claro como as ideias se... Nós devemos pensar que todo texto é composto por frases. Então definimos a frase como a menor unidade com sentido. Vamos pensar num exemplo. Eu vou na casa da minha avó e ela fez meu bolo favorito, um bolo de cenoura bem suculento, aquele com a cobertura de chocolate bem grossa. Quando eu vejo esse bolo em cima da mesa, eu solto uma exclamação. Eba! Essa exclamação, esse eba, é composto apenas por uma interjeição. Eba. Porém, essa interjeição, sozinha, seguida, quando nós formos
grafar isso num texto, de um ponto de exclamação, ela já constitui em si uma frase, pois ela tem um significado muito completo. Ao mesmo tempo que ela está expressando minha empolgação ao ver o bolo de cenoura, ela também expressa parte da minha gratidão e minha vontade de comer aquele bolo. É um enunciado com sentido completo, apesar de ser composto por apenas uma palavra, que se nós formos pesquisar no dicionário a interjeição, não vai ter nenhum significado muito bem definido. Então, todo o texto vai ser composto por frases, que são esses enunciados com sentido completo. Nós também podemos pensar em outras divisões desses conteúdos que criamos, como a oração, que é configurada através da presença de um verbo. Podemos pensar também na divisão em período simples, que é uma frase com uma única oração, ou um período composto, que é uma frase onde há mais de uma oração, ou seja, mais de um núcleo verbal. E por último, nós temos a divisão dos parágrafos. O que são os parágrafos? Os parágrafos são conjuntos de frases e orações com uma unidade de sentido ali no momento textual, definem um momento textual. Por exemplo, quando nós estamos lendo um artigo científico, ele tem suas partes bem divididas, com introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo introdutório é aquele que vai apresentar informações que são importantes para que nós entendamos o contexto daquele artigo. Então, tudo que for de caráter introdutório estará lá nesse primeiro parágrafo. A partir do momento em que nós sentimos a necessidade de apresentar dados e justificá-los, nós já estamos passando para o desenvolvimento. Então, nós estamos mudando o momento do texto. Então, mudamos de parágrafo também e começamos parágrafos novos que vão seguir de acordo com a necessidade temática e garantindo a unidade temática em cada parágrafo. Ou seja, fazendo ponto, o parágrafo ele reúne frases e orações em geral, e períodos, com uma unidade temática dentro do texto, em torno da mensagem que nós estamos transmitindo. Pensando aqui, então, na questão da produção textual, nós vamos sempre pensar que ela tem uma finalidade, um objetivo. E a depender dessa finalidade, nós vamos escolher um dos tipos textuais conhecidos. Entre os tipos textuais mais usuais e que mais lidamos no dia a dia, nós temos o tipo descritivo, que aponta características de um objeto, o tipo narrativo, que narra um enredo que envolve tempo, espaço, personagens e ações, e o tipo dissertativo, que elabora informações sobre uma ideia, um conceito, sobre um objeto. Para além de definir o tipo textual adequado à mensagem que nós estamos buscando transmitir, nós também temos que pensar sempre na forma em que vamos transmitir. E para isso, como guia, eu aconselho vocês que sigam a lógica dos 5 Cs, que são coerência, aquilo que eu expliquei anteriormente, a relação entre as partes do texto em nível interno e externo. A coesão, a relação entre as partes a partir de elementos que retomam informações, fazem a passagem de uma parte do texto para outra. Nós também devemos nos atentar à correção gramatical, manter o padrão adequado da linguagem a partir da situação de produção ou o destino da nossa mensagem. A concisão vocabular, ou seja, quando pensamos na economia de palavras e na precisão do que nós queremos falar. E, por fim, a clareza, o estilo e a objetividade do nosso texto. Eu separei para vocês também aqui um vídeo do Porta dos Fundos que aborda um pouco da importância dos elementos coesivos, principalmente na comunicação. Percebam nesse vídeo como o personagem interpretado pelo Gregório Duvier não consegue articular muito bem as suas frases. E apesar de que elas tenham um sentido completo, que se a gente se esforçar muito, a gente consegue entender o que ele quer dizer, na prática, quando ele está proferindo essas palavras para o outro personagem, nós não entendemos nada. Hoje no programa Problemas Linguísticos eu vou conversar com o Marcos. O Marcos tem um problema com conectivos, não é isso, Marcos? Apesar que sim. E quando começou? Daqui que eu era pequeno, por isso ultimamente piorou, se bem que foi por causa das drogas sem as quais eu tomei em doses cavalares por causa de manhã cedo. Entendi. Então você tomou muitas drogas, foi isso, Marcos? Apesar que sim, por causa que eram poucas, sem as quais eram leves. Entendi. Você está fazendo algum tipo de tratamento? Tô,
Sobretudo eu falto muito às sessões, porém são em Copacabana, mas eu pego muito trânsito, entretanto mesmo na Barata Ribeiro. Outro sim pego a Toneleiro, por isso chego em meia hora desde a Barra no que se refere a Copacabana. Ok, Marcos, quem está aqui com a gente também é a Lúcia. A Lúcia tem um outro tipo de problema, não é, Lúcia? É verdade? Eu acho que sim. Eu sei que é verdade. Ah, o problema da Lúcia é com inflexões. Isso? Ela troca a entonação de perguntas e respostas, não é isso, Lúcia? Agora acertou? Agora eu acertei. Sim, você está afirmando sim, eu acertei. Você acha isso grave? Não sei, Lúcia, eu que te pergunto, você acha isso grave? Não acho? Agora eu fiquei um pouco na dúvida se você estava me perguntando ou me respondendo, porque às vezes confunde um pouquinho. Você pode ajudar a gente. Quero, apesar que posso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo resolver esse enigma aqui. E no próximo bloco, João Santana e o plural. Fique com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de amanhã, o presidente Lula vai explicar pra gente como é que ele consegue trocar o S pelo F. A cantora Vanusa também vai estar aqui com a gente explicando os efeitos do remédio para labirintite na hora de cantar. A nutricionista Ruth Sanduíche e Chilemos e um estranho fenômeno, as palavras que têm eco. Também, direto de Minas Gerais, no link ao vivo, a banda J Quest vai explicar o trecho fácil, extremamente fácil, para você e eu e todo mundo cantar junto. E, para terminar, Dilma Rousseff e coerência. Até amanhã. Separei para vocês também aqui um exercício para que nós possamos praticar um pouco. Vamos lá? Você precisa elaborar um relatório descrevendo o estado atual de um imóvel. Para isso, você precisou visitá-lo e acabou achando interessante incluir também uma passagem narrando como foi o acesso ao imóvel, uma vez que a região pareceu bem agradável. Baseando-se no conteúdo do curso, escolha uma alternativa que melhor apresenta as características do documento que você irá escrever. A. O relatório irá se desenvolver a partir de uma dissertação, expondo sobre a situação atual do mercado imobiliário. B. O relatório deverá ser escrito de forma leve, a partir do uso da linguagem informal, com o objetivo de cativar o leitor. C. O relatório não deve levar em conta os critérios de coerência e coesão, uma vez que é um documento apenas para registro. D. O relatório terá trechos descritivos e narrativos, podendo ser dividido em introdução, parágrafos com informações sobre imóvel e conclusão. O relatório não deve ser dividido em parágrafos, uma vez que fala apenas sobre um tema, o imóvel. Bom, como podemos perceber pelo conteúdo abordado na aula de hoje, a resposta correta é a letra T. O relatório terá trechos descritivos e narrativos, podendo ser dividido em introdução, parágrafos com informações sobre imóvel e conclusão. Isso porque o relatório é um documento que, por mais que tenha ali as informações e impressões do seu autor, ele se apresenta de maneira mais formal, dividido então em partes bem definidas, de acordo com a expectativa do que é esperado para um relatório. Chegamos ao final de mais uma aula sobre produção de textos. Não deixe de acessar a plataforma e ver as outras dicas de conteúdos para estudos para vocês se aprofundarem no assunto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.